Olá, sejam bem-vindos a mais um Café com as Tuas Mães. Café com a puta que te pariu. 1, 2, 3 e bora lá? Bora lá? Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Hipótese Narrativa. Eu sou a Andressa Tabazinski. Eu sou a Flávia Iriarte e hoje vamos falar sobre Odisseia. A Odisseia de Homero, a Odisseia De de Nolan. Nolan. E a nossa experiência no cinema. A nossa experiência no cinema, sobre adaptações literárias, sobre o que está em jogo quando se faz uma adaptação de uma obra literária para o audiovisual. Sem dúvida é um tema que sempre rende muito, né? Porque acho que as pessoas sempre têm muita expectativa quando se trata de uma adaptação. E aí... Sobretudo de uma obra desse tamanho, né? Não em extensão, mas dessa importância. A gente está falando aí de uma das narrativas mais canônicas, mais importantes, da narrativa fundadora do Ocidente, de uma das narrativas fundadoras do Ocidente. Eu, pelo menos, né, eu acho que você compartilhou disso também, a gente primeiro estava com uma expectativa absurda, não é nem uma expectativa absurda, eu acho que a gente tanta expectativa que a gente falou, não vamos esperar nada. A nossa expectativa era se frustrar. Sim, porque você imagina, né? A chance de dar muita coisa errado é imensa, né? Porque é um livro muito extenso, né? Com muita tradição, um livro de quase 3.000 anos de idade. Mais de 2.700 anos. Tendo que ser colocado ali numa duração de um longa-metragem, com um monte de atores hollywoodianos, um monte de carinhas conhecidas. A gente já viu muitas dessas histórias darem muito errado, né? E a verdade é que eu não tinha expectativa nenhuma, assim. E aí fomos ontem ao cinema. Ontem eu também não. Eu não só não tinha expectativa, como eu tava super implicante, sabe? Porque eu acho que é isso. Quando você tá falando de uma adaptação de uma obra deste tamanho, de importância, você fica com o receio, né, de aquilo não dar conta, né, de se aproximar em termos de estatura da obra original. Uhum. Então, eu acho que assim, né, o meu pensamento é qualquer coisa vai ficar menor, porque a gente tá falando de uma das obras mais importantes, o cara falou sobre tudo ali, o cara não, né, porque a quem se atribui, né, depois isso é uma outra discussão, mas o Homero, né? Homero, né, assim, essa figura, Homero, que pode condensar várias vozes, mas a gente está falando de uma obra que discutiu, sei lá, talvez os grandes temas da existência humana, a relação pai-filho, o que significa voltar para casa depois de uma guerra de 20 anos, fala sobre a relação do homem com a morte, fala sobre guerra, culpa. Fala sobre poder, fala sobre amor, fala sobre desejo. Então, assim, uma obra que, sei lá, falou sobre os temas mais importantes da condição humana. Uma obra realmente fundadora, assim, da cultura ocidental, né? Uhum. E, pra ser bem sincera, assim, eu tava descrente também do próprio Christopher Nolan, né? Porque acho que faz tempo que eu não via algo dele que me empolgasse. O Oppenheimer, eu confesso que eu sequer fui assistir, porque só de ver o trailer, o pessoal fala... aquele hype todo em cima do Oppenheimer, também. Barbie... 3 horas de filme eu não quis ver. E apesar de ser um diretor que eu gosto bastante, tem vários filmes dele que pra mim foram memoráveis, né? O próprio Amnésia. E A Origem também é um filme que eu gosto. Acho que tu não curte muito, né? Eu gosto. Mas sei lá, me cansou um pouco essa coisa. Acho que é o hype, né? Tudo que envolve Christopher Nolan já vira uma coisa que é tomada como boa por si só, e isso dá uma cansada, assim. E acho que porque tudo nele é muito grandioso, né? Todos os filmes são estrelados só pelos principais nomes do momento. E esse talvez seja o mais grandioso de todos, né? Orçamentos multimilionários, em reais, chega a ser bilionários, né? E aí eu tava dando uma cansada, assim. Porém, eu acho que esse é um filme que se justifica ser feito nesses moldes, né? Com muita grana envolvida. Por conta das dimensões épicas da história, né? Perfeito. Então, do que estamos falando, né? Quando a gente fala da Odisseia Homérica? De uma narrativa épica, né? De um poema épico que narra o retorno de Odisseu a Ítaca. Então, a coisa vai se dar ali ao final da Guerra de Troia. Primeiro você assiste o filme do Brad Pitt, né? Troia, e aí depois você assiste o do Nolan, é uma continuação do outro. Exatamente. De quem que é o... Wolfgang Petersen. Filme de 2004. Esse filme eu assisti no cinema, foi marcante pra mim. Sério? Eu acho que eu não assisti. Se assisti assim no Telecine, sabe? Mas, enfim, não foi uma coisa que tenha ficado. Bem jovem. Mas era bem jovem. Tá.
Então a gente tá falando de uma narrativa que vai ali acompanhar, na verdade ela começa acompanhando o Telêmaco, né, que é o filho de Odisseu. E isso é interessante a gente trazer aqui, porque acho que tem muito a ver com os interesses do público que nos acompanha, que a Odisseia, na verdade, é uma obra extremamente moderna, se a gente for parar para pensar do ponto de vista narrativo, né? Que tem vários recursos que hoje que a gente usa até hoje, e que a gente passou a usar mais no audiovisual do que, sei lá, se usava no romance do século XIX, que é esse in media res, né, que é você começar pelo meio da história, esses flashbacks, essa fragmentação, tempo espacial. Né? A gente vai começar acompanhando o filho do Odisseu, né, que não conheceu, bem dizer, o pai, porque o Odisseu foi embora pra Guerra de Troia quando ele era um bebê. E já se passaram 20 anos. São 10 anos de guerra, né? E 10 anos tentando voltar pra casa. Isso. E aí, durante esses anos todos, a mãe tá sendo cortejada por vários pretendentes, né? Pessoas ali da elite de Ítaca, que se aboletaram no palácio e estão lá comendo toda a comida dela, toda a bebida dela e querendo casar com ela pra tomar o trono pra si. E o Telêmaco tá precisando resolver isso. E aí é interessante, né? Porque a gente ali tem quase um coming of age dentro da narrativa maior, que assim, pra mim, foi um dos pontos fortes, assim, do filme, que eu acho que o Tom Holland, ele conseguiu, assim, imprimir aquele personagem meio ingênuo, né? Com uma certa ternura, que tá em busca desse pai. Desse pai. Né? Ele combinou com ele o papel, né? Combinou, né? Eu gostei. Eu gosto muito do Tom Holland, acho que ele foi a escolha certa pra fazer esse papel. Mas ele precisa resolver essas questões e estão querendo a cabeça dele. Ou isso, os pretendentes lá da Penélope, porque não querem que ele assuma o trono, querem eles assumir se casando com Penélope. E Penélope ali é construída na Odisseia de Homero e na Odisseia de Nolan também, né? Isso se mantém como uma personagem extremamente fiel, extremamente leal a Odisseu. Ela não quer se casar, né? Exatamente. E aí ela fica tecendo aquela mortalha de Laerte, que é o pai de Odisseu, que tá muito velhinho. E ela diz que ela vai se casar com alguém quando ela terminar, né, de tecer lá o tecido, a mortalha. E ela vai desfazendo aquilo todas as noites. Porque ela... Mas a primeira parte da Odisseia termina, né, ela se encerra quando montam uma emboscada pra Telêmaco. Né, e a gente fica sem saber se vão matar ele ou não. E aí a história para... E vai pra Odisseu e começa a contar, né, o que vai acontecer ali depois da Guerra de Troia, ele voltando pra casa. Aonde que ele tá. E aí a gente encontra ele com Calypso, né? A primeira, acho que, cena que a gente vê de Odisseu, né, no filme, é ele sendo encontrado por Calypso. No filme ele já tá morando ali. Já se passaram 7 anos. Ele tá... Isso, mas depois tem um flashback pra mostrar, não é? Depois tem um flashback pra mostrar um momento em que ela o encontra. Bem mais pra frente no filme. O filme, o Nolan, acho que ele conseguiu fazer várias idas e vindas, que é meio que característica dele, né, pra contar uma história. Então, o livro já tem isso, tem esse cliffhanger, né, quando o Telêmaco é emboscado ali e a gente não sabe o que vai acontecer com ele. Mas no filme ele consegue ir e voltar. Quando a gente vê a primeira vez o Odisseu, ele já tá perdido numa ilha deserta com a Charlize Theron, né, a Calypso, e ele não sabe há quantos anos que ele tá ali, ele não sabe onde que é a casa dele, se ele tem filho, se ele tem esposa, o que aconteceu com a tripulação dele, e a gente vê que ela quer estar ali com ele, fala que eles podem morar ali pra sempre. Ela tá apaixonada por ele e ela quer se casar com ela quer que ele seja marido dela. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem, né, a Penélope sofrendo 20 anos pra não se casar e se manter fiel a Odisseu, e ele lá morando numa ilha deserta com a Charlize Theron. Eu acho que aí entra um dos pontos que é interessante a gente abordar, que é o que foi feito em termos de condensação dos episódios lá das desventuras do Odisseu para poder ser adaptado para um filme que tem 3 horas. A gente está falando de uma obra que tem 24 cantos, mais 12 mil versos, que precisou ser adaptada para caber num longa-metragem de quase 3 horas. Que já é um longa-metragem considerado longo, né? Considerado mais extenso do que o normal, aí, que é no máximo de 2 horas. Então a gente tá falando que a Odisseia, né, é uma história de quase 3 mil anos, mas que usa recursos narrativos que a gente usa até hoje. Mas é uma obra que, evidentemente, que não dá para você transpor 100% disso
pro filme. Quando você vai fazer uma adaptação, qualquer que seja, de um quadrinho, de um livro menor, um livro contemporâneo, ele vai exigir, né, que você tome certas liberdades. Acho que seria legal a gente falar sobre isso, Eu né? acho que sim. E aí já começa assim o próprio conceito de adaptação, né? Inclusive, alguns acadêmicos, estudiosos, defendem que a adaptação nem é a forma mais correta para você falar de uma transposição de uma linguagem literária para audiovisual, justamente porque tem uma diferença de natureza de linguagem, né? Uhum. Um, a gente está falando de palavras que compõem um sentido, e outro a gente está falando de imagem e som que vão compor um sentido, né? Seria muito mais correto, as pessoas que defendem esse argumento, a gente falar em recriação, a gente falar em releitura, do que propriamente falar em adaptação. Porque a adaptação, ela pressupõe, de alguma maneira, que você está preservando, você não está deformando o objeto, você está preservando algo de essencial naquele objeto, né? E se a gente falar dessa Odisseia do Nolan, ela tem diferenças essenciais com relação à Odisseia de Homero, ou seja, ela abre outros horizontes éticos, ela opera dentro de uma outra concepção de belo, de justiça, né? E ele, acho que se propõe a também ser um espelho da sociedade que a gente tem hoje. E eu acho isso muito bacana, assim, da gente poder revisitar essa história e ainda extrair coisas dela para os dias de hoje. Perfeito. Né? Então, a forma como ele vai abordar a guerra, a forma como ele vai falar deste veterano de guerra, né? Ele até usa essa nomenclatura pro Odisseu, né? Ele fala, eu sou um veterano de guerra. Perfeito. Então, acredito que você facilmente consegue ver o Odisseu hoje no nosso mundo contemporâneo. Exatamente. E aí eu acho que talvez essa seja uma pergunta muito mais interessante pra gente fazer para uma obra que está sendo transposta para um outro meio, está sendo recriada, né? Melhor dizendo, recriada em outro meio, que é muito menos de, será que ela está sendo fiel à obra original? Será que ela está se mantendo fiel? Será que ela está preservando as mesmas cenas, os mesmos personagens, a mesma indumentária? Está sendo fiel historicamente? Eu acho que é muito menos interessante se perguntar isso e muito mais interessante você se perguntar, será que a partir dessa recriação a gente consegue ainda... A obra original consegue ainda nos responder ou colocar alguma luz interessante sobre as questões do nosso tempo? A Odisseia consegue falar ainda sobre o mundo hoje, sobre as questões humanas, ainda hoje, quase 3.000 anos depois? E por que você vai esperar que um autor como Christopher Nolan, que tem uma assinatura muito forte, que ele vai se propor a pegar esta obra para fazer algo que não vai ter a cara dele, né? Que não vai ter a mão dele pesada ali. E porque eu acho uma chatice, assim, sem tamanho, essa galera que fica... porque distorceu muito a obra de Homero, porque não é a Odisseia de Homero. Se você quer a Odisseia de Homero, leia a Odisseia de Homero. Por que você tá esperando isso do filme do Christopher Nolan? Exatamente. Você não vai ao cinema ver o filme do Christopher Nolan, você abre, né? Eu sei que pode dar preguiça, né? Mas você vai e abre aqui uma das inúmeras traduções, aliás, essa é muito boa, aqui da Penguin, né, Companhia das Letras, feito pelo Frederico Lourenço, diretamente do grego, né? Então pode pegar uma das inúmeras traduções da Odisseia e ler a própria Odisseia. Perfeito. Ou quem sabe se não aventura, né? Se aventura a aprender grego, vai ler no original, né? Esses vídeos desses conservadores reivindicando que, meu Deus, mas a Lupita Nyong'o para poder fazer o papel da Helena de Troia, mas a Zendaya para fazer o papel de Atena. Então, assim, sempre partem desse pressuposto equivocado de tentar avaliar a obra a partir do critério da fidelidade. Que, cara... Que é o mais pobre, assim. É muito pobre, assim. Eu não tava ciente das polêmicas de Odisseia antes de assistir. Sabia que tava tendo um burburinho. Eu vi que tinha muita gente tacando um hate pesado, assim, no filme. Mas eu tava com um pouco de preguiça, resolvi assistir com expectativas baixas. Curti demais o filme. Eu achei que eu ia morrer de tédio. Foram 3 horas muito de puro entretenimento. Assim, de cinema mesmo, sabe? De ver um bom filme no cinema, comendo pipoca. Em moldes blockbuster. Exatamente. Como o Christopher Nolan sabe fazer. Se você gostou de Interestelar, se você gostou de Batman, Cavaleiro das Trevas, não tem o que não gostar neste filme. Né? E aí...
depois que eu vi o filme e gostei bastante, eu fui ver o que as pessoas não tinham gostado. E aí eu entrei numa vala, assim, sabe, naquele fosso fedido da internet, e eu tive que sair desesperadamente, assim, porque é muito chocante o que se é comentado, porque o foco muito grande na Lupita Nyong'o, que é a Helena de Troia, que é uma mulher negra retinta, e a Zendaya, né, que é uma menina mestiça, e a crítica basicamente ali. Só que todo o elenco da Odisseia do Nolan é multiétnico. Não, tem um indiano, tem um mexicano, tem o Matt Damon, que sei lá, é irlandês, sabe? Ninguém ali tem cara de grego. Ninguém. Não tem um. Tem os de pele clara e tem os de pele escura. Só que só os de pele escura estão incomodando. E aí, desculpa, né? Isso não é preciosismo com a obra. Isso é racismo, ponto. Né? E assim, será que isso realmente atrapalha a obra? Eu escutei que a quantidade de atores muito famosos atrapalharia. E de fato eu senti um pouco isso. Assim, eu achei que o elenco é tão estrelado, Robert Pattinson, Zendaya, Matt Damon, que ficou, acho que, pesado demais. Porque você sempre sabe, Athena casada com o Telêmaco na vida real. Acabou de fazer um filme com Robert Pattinson. Vai ter... E aí acho que essas coisas pesam muito e hora ou outra eu achava que eram nomes grandes demais juntos em cena. Mas também não me impediu de curtir o filme em nenhum momento. Todos entregam uma atuação muito boa, né? Dito isso, acho que a gente pode entrar aí nos pormenores da adaptação propriamente, sobre ou dessa recriação, dessa releitura, né? O que ele opta por preservar ali da narrativa original, o que ele condensa, o que ele opta por manter de fora, e tentar se responder assim, por quê e o que muda com essas escolhas narrativas que ele faz. Então, acho que uma primeira coisa que chama atenção é que ele condensa ali na imagem da Calypso duas personagens femininas importantes, que são a própria Calypso e outra que é a Nausicaa, que na Odisseia Homérica é a mulher que o encontra desacordado e nu na praia depois de ter a embarcação ter sido destruída e de todos os outros companheiros terem morrido. Na verdade, ele chega a fazer ele faz uma amálgama de mais passagens nesse arco da Calypso, né? Porque ela tá ali alimentando ele com a flor de lótus. Isso é um canto separado de um outro povo que come essa flor. E também, no final, tem um povo que ajuda ele a navegar até Ítaca de volta. E ela faz essa função também. Então, são 3, 4 cantos numa só. Aí eu acho que é interessante a gente se perguntar, e aí, isso funcionou? Essa condensação funcionou? Na minha opinião, essa específica desse núcleo da Calypso foi muito legal. Funcionou super, eu achei. Funcionou super, né? Porque os simbolismos não se perdem, ou seja, eu acho super bonita essa coisa desse canto onde as pessoas se alimentam dessa flor de lótus e esquecem, e elas vivem ali meio que alienadas da própria vida. Porque você se alienar do sofrimento, né? Você não ter memória, de certa forma, você se alienar da própria vida. Então, a flor de lótus, ela faz você perder a vontade de voltar para casa. Né? Que é o foco dele, voltar para casa. Então ele tá se alimentando de algo que tira toda essa motivação dele. E essa é a grande pergunta, talvez, que a obra original faça, que eu acho que a do Nolan, de certa maneira, mantém essa pergunta, que mantém, mas desloca um elemento interessante, que é o que significa um homem voltar para casa depois de 20 anos? Porque não é simplesmente voltar para casa e reencontrar a esposa e o filho, é ele se reentender com tudo aquilo que ele deixou e que ele não volta. E depois de 20 anos, depois de ter participado da pior guerra da sua vida. Da pior guerra da sua vida, da pior guerra ali daquele momento histórico. Então, assim, ele não viu o filho crescer. Ele não vê a mãe morrer. Isso não tá no filme, mas tá na Odisseia do Homero. Quando ele vai ao mundo dos mortos, ele encontra a mãe e descobre que ela morreu de saudade dele. Então, eu acho que, assim, essa é uma das grandes perguntas da Odisseia, né? Assim, o que significa retornar para casa depois de tanto tempo? O que significa você restabelecer a ordem do lar, a ordem da cidade, você olhar para um filho que você não viu crescer,
você não poder encontrar a sua mãe. Tem uma cena muito bonita no canto da descida a ele, a Hades, em que ele descobre que a mãe morreu enquanto ele estava fora e ele tenta abraçá-la e não consegue. Eu acho que essa é uma das grandes perguntas que a obra faz, ou seja, assim, o que é necessário para você poder voltar para casa depois de ter vivido uma guerra? Depois de ter feito coisas das quais você não reconhece em você. Não se reconhece. Eu acho que o filme traz muito esse ponto, né? A gente tem uma construção muito... É um roteirinho bem amarradinho, né? O do Nolan. Então, ali no começo, a gente vê o Odisseu sendo construído como um homem muito justo, né? Um guerreiro honesto, justo. Ele tá caçando, ele sempre avisa a caça para dar a chance da caça correr. E aí depois a gente vê que para ele ganhar a guerra de Troia, ele teve que armar uma artimanha, enganar os inimigos, né? Ele constrói o cavalo de Troia, entra todo mundo dentro e ele oferece como um presente. Então a gente vê aquilo sendo um fardo para ele, né? De ter feito isso. De ter feito isso, de entrar na cidade numa butuca e devastar tudo. Então, a gente vai entendendo que o Odisseu carrega muita culpa por agir como agiu. E também tudo que ele teve que fazer nessa viagem para voltar para casa. Ele teve que sacrificar muitos homens, muitos amigos. No final, sacrifica todos, né? Todos morrem. Todos morrem, fica só ele. E ele tem um encontro na Odisseia. Ele tem vários encontros em Hades, né? Mas no filme são 2 encontros pontuais. Um que é muito bom com o personagem do Elliot Page, né, que também é alguém para reforçar esse discurso de que muitos dos soldados dele se sentiam profundamente traídos por ele, né, e aquilo pesa muito nele, dá pra ver que ele não sabe lidar com isso. E quando ele quando ele tá saindo de Hades, né, todos começam a correr atrás deles, querendo uma forma de vingança, porque morreram se sentindo traídos, enganados, usados, e não foram honrados com as leis, né, dos deuses deles. E aí tem algumas passagens muito bonitas na Odisseia original sobre essa descida a Hades, que representa, eu acho que ali várias coisas. Primeiro, a humanização do Odisseu, porque ele até então ele é descrito como um homem de grandes feitos, muito astuto, muito inteligente, muito forte, muito resiliente. E ali, quando ele desce até a Hades, entra essa dimensão do homem que traiu que traiu os seus companheiros. Aí, quando ele desce a Hades, tem uma passagem muito importante que é do primeiro homem que ele encontra, que eu me esqueci o nome agora, que foi um cara que morreu num acidente totalmente banal. Ele caiu de não sei aonde. E isso traz ali uma reflexão muito interessante, que é a de você, de certa maneira, desheroicizar essa narrativa épica da guerra, como se fosse algo muito glorioso, né? Nem sempre a morte vai trazer dignidade, vai trazer glória para que ele morreu. Então ele morreu num acidente totalmente banal e ele tá ali pedindo para Odisseu para ele ser enterrado, para ele ser sepultado, porque nem isso ele teve a oportunidade. Então nessa descida ali a Hades, ao terreno dos mortos, isso tem um simbolismo muito grande, porque é o único espaço onde os deuses, que são imortais, não entram. Ali é um processo de humanização do Odisseu, onde ele começa a se afastar dessa imagem de herói da Guerra de Troia, para entrar em contato com aquilo que só nós, seres humanos, experimentamos, que é a mortalidade, que vai vir mais cedo ou mais tarde para todo mundo. Então tem esse cara, né, com quem ele vai conversar, tem a mãe que ele vai reencontrar e ver que ele, quando voltar, a Ítaca não vai estar lá. Tudo isso eu acho que vai humanizando esse personagem e vai abrindo discussões muito importantes sobre a nossa condição humana precária. E aí, eu não sei, pra mim, esse trecho dali da morte, algumas coisas não ficaram tão fortes quanto... É uma passagem que eu acredito que serviu muito pra... Acho que ele condensou bastante essas mensagens no personagem do Elliot Page, que não é Aquiles. Eu vi que depois surgiu uma fake news que o Elliot Page ia ser Aquiles, tava todo mundo detestando o filme por conta disso. Não é um outro personagem que eu achei muito bacana também pra servir como recurso narrativo ali, e acho que ele mandou muito bem na atuação. Mas também tem o encontro com Agamenon em Hades, no filme, né, pra ele falar...
pra servir pra amarrar assim, ó, eu fui traído, quando você voltar pra Ítaca, se disfarce de mendigo. De fato, a cena é muito bacana, né, dos mortos, mas eu acho que a passagem só serviu pra isso, pra ele ouvir ali as profecias. Ele também fala com Tiresias, né? Tiresias. Ele vai inicialmente para falar com Tiresias, porque Circe diz que a única forma dele voltar para casa é ouvindo a profecia, as profecias do Tiresias, que vai dizer para ele que não, que ele vai morrer longe do mar, né? Então é um navegador, um grande navegador morrendo longe do mar, já velho, etc e tal. Então ele desce inicialmente para falar com Tiresias, porque ele tem um conhecimento que Tiresias tem que ele precisa para poder voltar para Ítaca. E aí ele vai passando por todos esses personagens e é um canto grande, ele vai ouvir uma série de mulheres também. Talvez aí limitações da adaptação também, né? Não teria como fazer um episódio tão longo em Hades. Eu acho que aí, sei lá, talvez você tenha um dos cantos mais fortes da obra original e ali, pra mim, não foi uma das passagens mais marcantes. Mas assim, eu acho que algumas coisas se perdem. Mas eu acho interessante você falar que na Odisseia, esse canto em Hades serve pra gente ver mais a humanidade do Odisseu, né? Tornar ele mais humano, mais próximo das questões humanas. Mas eu acho que o Nolan consegue fazer isso no filme todo. Porque não sei se você teve essa impressão, às vezes parecia que os deuses sequer existiam no filme. Apesar de ser um filme com ciclope, com gigantes, né, com monstros, os deuses nunca aparecem. Eles não aparecem, eles são só falados, né? Eles são falados e a gente vê, quando eles a fúria de Poseidon, a gente vê o mar revolto, quando eles falam que Zeus vai matar todos, a gente vê um raio caindo, mas a gente sempre, acho que ele deixa sempre uma impressão que pode ser só crendice, né? Em algum momento eu falei, será que os deuses existem mesmo nesse filme? Será que ele não quis fazer algo mais realista? Mas eu acredito que quis contar essa história num ponto de vista mais humano, né? De você temer os deuses, crer neles. E uma coisa muito interessante, positiva do filme é a personagem da Athena, que é representada pela Zendaya. E quando você entende no final que ela tem o rosto de uma menina que ele viu assassinarem brutalmente na guerra, eu fiquei pensando, será que ela é Atenas mesmo ou será que ela só é uma projeção da culpa dele de ter visto essa menina morrer? Eu acho que no filme abre pra essa leitura. Né? Por isso que eu acho que às vezes os deuses nem existem no filme, sabe? Porque a gente nunca vê eles e quando vê que é Atena, talvez não seja nem Atena. Exato. Ela, na Odisseia de Homero, ela vai assumindo diferentes aparências e faz sentido essa leitura de que talvez ali possa ser uma projeção da culpa dele. No Nolan abre-se essa leitura. E aí eu acho que a gente pode entrar num dos pontos que eu acho que a mudança para mim foi mais drástica, né, da Odisseia de Homero para essa Odisseia do Nolan, que é o final, né? A gente tem então ali o retorno, né, do Odisseu, a Ítaca, a casa, quando ele vai encontrar ali todos os pretendentes, e aí vai se vingar, vai ter aquele plano que ele traça com um Telêmaco, né, de se fingir de mendigo para poder observar ali, propor o desafio. E emboscar todo mundo, né? Exatamente, emboscar todo mundo, Penélope propor o desafio, todo mundo vai falhar, ele que vai conseguir ali realizar o desafio do arco, né? Poder emboscar todo mundo e matar todo mundo. E aí, vamos lá, aí acho que entram algumas questões muito importantes, porque o tempo inteiro essa também é uma das grandes questões da obra, né, da obra original, que é esse valor da hospitalidade, né? Então todos esses homens que estão lá como pretendentes da Penélope, eles estão ferindo esse valor, porque eles estão abusando, né, de uma hospitalidade, eles estão ali como sanguessugas, tentando tragar todos os recursos, tramando a morte de Telêmaco. Que é um valor que é falado várias vezes no filme também, né? A lei de Zeus. Que é você sempre tem que receber um hóspede como se fosse servir um hóspede como a ti mesmo, né? Porque ele pode ser um deus disfarçado. É aquela coisa, você não pode matar nenhum desconhecido, porque vai que é um deus, né? E os deuses são rancorosos e eles ferram com a vida. Exatamente.
E aí, na hora que, né, finalmente ele vence lá o desafio, todos eles fracassam, ele vence e aí embosca todo mundo e começa aquela matança. Então ele e Telêmaco vão, né, matar todos os pretendentes. Na obra, no filme, não sei se isso fica dito de alguma maneira ou não, mas o fato é que no original, todos esses pretendentes, eles fazem parte ali da elite de Ítaca, da nobreza de Ítaca. E os parentes desses homens que estão ali, por mais que seja visto, seja tratado no poema, né, como legítimo o que Odisseu faz, eles ficam muito putos da vida. E querem se vingar também. E querem se vingar. Então isso vai virar uma guerra, porque eles vão lá para poder ter a sua revanche com Odisseu e tal. E é necessária a intervenção de Atenas para que seja feito um acordo de paz e a paz volte a imperar em Ítaca. E aí eu acho que isso é uma mudança significativa, porque por mais que tenha ali um epílogo mostrando que a história continua e tudo mais, é como se dramaticamente ela se encerrasse ali no reencontro de Odisseu com Penélope. No filme encerra com eles viajando em direção ao pôr do sol, que é para ele fazer os rituais para honrar todos os mortos da guerra, né? Todos os homens que morreram e que não foram honrados, os corpos não foram honrados. Para pagar essa promessa que ele faz lá aos mortos. No reino dos mortos. E aí Telêmaco assume como rei. Como rei. Exato. E aí, na Odisseia de Homero, tem todo mais um canto para poder narrar essa tentativa de revanche até a chegada de Atena, que vai, né, precisar intervir para poder fazer voltar a paz. Ali não, meio que termina, né, o clímax é o momento, né, que vira meio que uma catarse, ali ele matando todos os pretendentes invasores, e o momento em que ele ali cai nos braços de Penélope, ferido, e você tem meio que ali um fechamento da história, né? É quase como se a história do Nolan fosse lida principalmente como um retorno ao lar e aos braços da amada. Enquanto que no original, essa é só uma dimensão. Tem uma dimensão maior, que é uma dimensão política, uma dimensão de retorno à comunidade. Ele precisa voltar para a paz se restabelecer em Ítaca, para retomar uma vida comunitária. Eu acho que isso é um pouco esvaziado. Eu acho que a narrativa ela fica assim mais, digamos, mais pequeno-burguesa, né? Mais aquele mito, reforçando o mito do amor romântico, né? Ele queria voltar para sua amada, etc e tal. Essa é uma das dimensões ali do Homero, mas, né, eu acho que tem essa outra que talvez seja até mais importante. Mas aí eu acho que vem uma questão muito interessante, que uma releitura, ela pode fazer isso, né? Que é propor, de repente, um novo horizonte ético para a obra. Ali, mas talvez muito dificilmente as pessoas se conectariam tanto, né, se você mantivesse o final tal qual da Odisseia. Até porque tem toda uma outra parte que é suprimida ali do massacre, que é quando Odisseu manda assassinar, acho que 11 ou 12 servas que... As dedo duro. As dedo duro. Né? Na verdade, aquela que é fiel, que aparece no filme, que é a mais antiga e leal a ele, que reconhece a cicatriz que ele tem no tornozelo e tudo, ela conta pra ele que as outras servas, né, das 50 servas, 12 traíram porque dormiram com os pretendentes e que estariam conspirando contra Telêmaco, etc e tal. Que tem muito a ver com um olhar patriarcal ali da época, né? E que hoje certamente seria problematizado. Com certeza. A gente não teria como ter o mesmo olhar pro Odisseu, de vê-lo como um herói, se a gente tivesse visto uma cena dele assassinando 12 mulheres que provavelmente estavam ali porque também foram constrangidas, obrigadas por esses homens, estupradas por esses homens. Né? Então, essa cena, ela é retirada. E aí, isso cabe numa releitura, que é você, cara, imagina, você colocar essa cena, manter essa cena hoje, em pleno século XXI, tem um outro significado.
E né? por que manter, né? Por que manter? O que você estaria dizendo pro público? Em que você estaria transformando o Odisseu? Então tem esse deslocamento Exatamente, histórico. porque quando você lê a Odisseia, você lê com isso em mente, né? O contexto de onde foi escrito, quando foi escrito. Então, toda aquela crueldade que o ser humano tinha antigamente, né? Que a gente foi reprimindo com o passar dos milênios. Não tem porquê a gente... No filme, a gente não teria isso, né? Tá, essa obra está sendo feita em 2026. Por que a gente vai manter certas atitudes dos personagens? Por que a gente não vai deslocar nada, né? Da mesma maneira modernizar algumas coisas, né? Isso, que faça mais sentido dentro do conjunto de valores que esta sociedade tem, ou talvez que ela precise ter. E aí eu acho que tem esse deslocamento ali, que eu acho que, na minha opinião, seria interessante manter um pouco mais essa dimensão, né, da importância ali da polis, da importância da vida comunitária, que eu acho que tem ali com a chegada de Odisseu, mas que eu acho que faz sentido, tomando o fato de que é um produto da indústria cultural, que aquilo ali tem que chegar para milhões de pessoas, né? Então você mexer com esse mito do amor romântico, aí ele está voltando só para sua amada e tal, isso, né, faz mais sentido para esse público, ainda que eu acho que haja uma perda aí de uma outra discussão que poderia ser muito interessante, mas de maneira geral eu acho que a obra consegue manter algumas das grandes perguntas, né, da obra de Homero, né, que é o que significa estar em casa, o que significa estar longe de casa. Como voltar para casa depois de ter passado por um trauma horrível. Passado por um trauma horrível, o que você perde que você nunca mais vai recuperar. Quais são os seus reais desejos, né? Acho que a obra fala bastante sobre isso, principalmente com aquela passagem das sereias. Ai, né? não, essa é uma das minhas passagens favoritas na obra original, que eu acho que tem um significado lindo, que é uma passagem sobre desejo, né? Então, para quem não assistiu, para quem não conhece o original, o que é ali? Eles vão passar pelas sereias e ninguém sobrevive ao canto das sereias, né? Todo mundo é atraído e morto. E Odisseu, eles sabem que eles vão passar, e aí a instrução é o quê? Colocar cera nos ouvidos para que eles não possam ouvir. Mas Odisseu não quer colocar cera nos ouvidos, eles pedem para que os companheiros o amarrem, né, na embarcação, porque ele quer ouvir, né? E isso é uma coisa muito incrível, eu acho lindo, porque é um pouco o que a gente sente numa paixão que sei lá, imagina uma situação de você se apaixonar quando você tá num casamento, né? Você não quer atuar em cima daquilo, mas você não quer deixar de sentir aquilo que uma paixão te traz. Então você quer querer, né? Cara, é uma discussão que continua mais atual do que nunca, porque fala de uma coisa estritamente humana, assim. Então eu acho essa passagem lindíssima. E acho que, principalmente no filme, ele traz essa ideia de conhecer os seus desejos mais profundos pode ser a sua principal desgraça, né? E no filme fica claro que ele ouve que ele não quer voltar para casa. E isso conflita profundamente com tudo que ele tá fazendo, né? Porque ele querer voltar para casa. Só que ele não quer voltar como ele é atualmente, né? Eu acho que o filme faz isso muito bem. Ele querer voltar pra casa, mas às vezes ele não quer, né? Profundamente ele não acha que ele merece voltar pra casa, né? Ele acha que ele não merece, ele também é orgulhoso, ele vai lá provocar o Ciclope, ele também quer exibir os feitos dele. Então ele é um herói, mas ele não é um deus, né? Ele é humano. Tem falhas humanas. Cara, enfim, assim, o que eu acho mais bacana de tudo, né, nessa adaptação é o fato de que precisava ser algo nessas proporções, né, assim, épicas, de muita tecnologia, de muita grana, como você falou aí, o orçamento total quase passa da casa do bilhão de reais, né, 400 milhões de dólares. Então o que eu acho incrível é que essa obra tenha podido ser realizada e que agora a internet inteira tá falando da Odisseia. Sabe? Quando você não pode trazer, a história, né? reconhecendo e popularizando a obra, outras pessoas vão poder ler, vão ter interesse, né, de ler. Então, pra mim, isso
cara, pra mim isso já basta, assim, né? A obra vai ser imperfeita, a obra, ela talvez não talvez seja impossível, né, se comparar em termos de tamanho, de estatura, com relação a essa obra que, porra, vai estar chegando 3.000 anos de existência, atravessando o tempo, atravessando as culturas, e ela tá aí, inteira, sendo comentada, fazendo sentido, mas o fato disso estar sendo popularizado, a gente poder, né, abrir o teu celular e ver as pessoas falando dessa obra, eu acho muito uma legal. coisa já muito, muito legal, assim, então não vou ser a hater que vai ficar falando do filme, não, jamais, até defeito. Eu adorei o filme, eu facilmente assistiria de novo em breve, assim, a gente, como eu disse, eu tava com preguiça, com expectativas muito baixas, então a gente pegou aqui uma sessão no cinema perto de casa, que é uma tela pequenininha. Eu veria o filme de novo. Eu tava com medo de 3 horas de filme e eu em nenhum momento me senti entediada. Né? É um filme que emociona, toca em questões muito humanas, tem tensão, tem suspense. E tem essa coisa de uma hiperprodução, de uma superprodução, de uma produção bilionária, né? Dessa coisa de É uma história que vale a pena hollywoodiano. ver no cinema. É isso. Então, assim, né, eu entrei ali com a coisa, esse Nolan se acha demais, essa galera fica só, né, puxando o saco desse cara, como ele ousa ir lá e adaptar a Odisseia. Mas, no final das contas, acabei... Que bom que ele adaptou. Isso. E aí eu queria, a gente já está se encaminhando aqui para a conclusão, fazer um convite para você que está aí nos assistindo, que é participar de uma masterclass que a gente vai oferecer. Não seremos nós quem ministraremos essa aula, será uma convidada, Patrícia Oriolo, uma roteirista, produtora audiovisual, vai vir falar sobre adaptações literárias. Assim. Então, se você é escritor, se você simplesmente se interessa por esse universo, se você tem desejo de um dia, né, ver a sua obra adaptada e quer aprender a pensar as diferenças que existem entre essas duas linguagens, se você simplesmente se interessa por esse universo, se você ama cinema, se você ama literatura, se você gostaria de ouvir sobre grandes adaptações da história do cinema, O Poderoso Chefão, Laranja Mecânica, enfim, se isso te interessa, quero te chamar para se inscrever, o link vai estar aqui na descrição. O preço da Masterclass é simbólico, é R$57. Então, queria fazer esse convite para você vir participar dessa aula, porque vai ser muito bacana, eu estou super ansiosa para ouvir a Patrícia. E aí, ao longo dessas próximas semanas, bom, agora vai ter a Flip, né? Então, talvez só depois que a gente retornar da Flip, mas ao longo dessas semanas vamos comentar aí algumas outras adaptações. Qual a sua adaptação favorita? E eu não preparei isso pro podcast, deixa eu pensar. Tudo bem, pensa agora. Fala você primeiro. Laranja Mecânica. Eu não vi o filme, só li o livro. Cara, você tem que... Vamos assistir esse filme aí nos próximos dias. Que eu acho que, enfim, o Kubrick é genial e acho que talvez um dos grandes cineastas que adaptou obras literárias, assim, de forma mais impressionante, assim, eu acho que ele conseguiu... Inclusive a Odisseia no espaço. Inclusive uma Odisseia no espaço. Mas o Laranja Mecânica é meu filme favorito do Kubrick. Eu acho uma das adaptações mais impressionantes, assim, porque ele consegue trazer toda aquela violência, que eu acho que é o grande tema, né, da obra original, e transpor aquilo em cada frame do filme, sabe? É uma obra que ela transpira violência, assim, né? Tá, então eu vou... E de uma forma, mas não de uma forma... nunca de uma forma a glamorizar, a normalizar, é sempre de uma forma... A incomodar. A incomodar, exatamente. E o livro é isso, né? Você ficar muito incomodado com a violência, né? O livro é extremamente... Acho que foi um dos únicos livros, assim, que eu terminei mal. Eu lembro que eu tava esperando... Eu tava num aeroporto, esperando o voo. E aí eu terminei de ler antes de entrar no avião. E eu fiquei ali imóvel... meio perplexa, assim, de tão pesado que é, meio destruído. Mas eu vou aproveitar, então, vou meio que na onda, porque, de fato, uma das adaptações que eu mais gosto no cinema é o Iluminado. Que é do Kubrick também. Que é do Kubrick também, e o Stephen King odeia a adaptação, né, ele não... E você gosta mais da adaptação? Eu gosto mais da adaptação do que do próprio livro, e aí...
pô, esse é um tema para um outro podcast também sobre adaptações no cinema, porque eu acho que ele consegue tirar coisas mais legais daquela história do que o próprio Stephen King. Eu não li o livro do Stephen King, mas o filme eu acho absolutamente ele desloca, né, deslumbrante. no livro ali, o mal, tudo de ruim, ele tá no hotel. Né? O hotel é o grande vilão do filme, do livro. E no filme o vilão é o próprio cara, né? É como se aquele mal tivesse realmente ali dentro dele. Eu gosto muito, acho uma adaptação muito boa. Pronto, então ficamos com o Kubrick, né? Mas enfim, acho que a gente vai trazer, né, ao longo das próximas semanas aí outras discussões. A gente pode abrir um podcast, então, com uma lista pronta das nossas adaptações preferidas. Podemos. E deixa aí você também qual a sua adaptação, pra gente falar aqui usando o termo que a gente está propondo, né? A sua releitura favorita de uma obra literária. Deixa aí nos comentários pra gente e... Acho que é isso, né? Acho que é isso, né, Andy? Pessoal, um beijo grande. Beijos e até a próxima. Não deixem de nos acompanhar lá no Instagram do Carreira Literária, @carreira_literária. Beijo e até a próxima.